Então, eu sei que está todo mundo aí almoçando, mas eu vou abrir para perguntas. Eu queria só pedir assim, ó, que quem for fazer a pergunta, diga de novo o nome e a entidade que representa, e também não esquecendo que a gente tem aqui um objetivo muito importante, que é levar essa questão do BIM para os sindicatos. Então, quem puder, na hora de falar também, ajudar a gente nisso daí, né, Paulo? Também fica à vontade. Então, um amigo aqui, o microfone aqui. Aí quem quiser, levanta o dedo. Não, Jorge, primeiro ele aqui levantou. Só levantar o dedo e a gente vai... Depois o Jorge. Boa tarde. Alguém, não lembro, me recordo qual de você... Mauro, do Sul Fluminense, do Rio de Janeiro, Sinduscom. Eu não sei quem comentou a questão da terceirização e tem que ser muito, dependendo muito da empresa. Porém, a gente sabe que nós temos nos sindicatos muitas empresas pequenas. Então, você fica com aquela dúvida entre esse custo para que as empresas possam ter uma estrutura própria. E aí eu gostaria de perguntar a questão entre a modelagem via terceirização ou in company, não visando as empresas como a Sul e outras grandes que, porventura... Porque o problema, como bem colocou o nosso amigo, não é a questão do software. Se você vai lá e compra e tal. O problema é o corpo técnico, para muitas vezes uma empresa pequena ter que manter aquele corpo técnico. Ou, se há a possibilidade dessa implantação, como você compra um projeto e uma consultoria poderia fazer de forma terceirizada. E outra, só uma ideia que eu acho que como nós precisamos difundir isso nos sindicatos, é que a gente possa ter aí a CEBIC e os sindicatos, e passar para os sindicatos, um cadastro das empresas, dos consultores que já existem no mercado, dos projetistas que já estão no mercado, o de cálculo estrutural, de instalações, que já fazem isso, porque muitas vezes você leva uma informação dessa, principalmente para o interior, e eu imagino, olha que eu estou no Rio, a 100 quilômetros do Rio, e tenho essa percepção. Agora, imagine em outros estados maiores. Então, o grau de dificuldade que a pessoa já fala, eu não quero nem entrar, porque eu não sei nem por onde começar. Agora, se a gente tem um banco de dados e de oportunidades, talvez facilitaria esse acesso das empresas. Muito obrigado. Quem quiser responder, fica à vontade, aí, o Rogério ou o Paulo. Eu posso responder, mas aí o Rogério pode falar e todo mundo seguir. Eu acho que, como primeiro passo, precisa saber se a empresa quer. E ela quer, e por que ela quer. Nós precisamos tomar cuidado um pouco, igual naquela época da ISO, que todo mundo queria ISO, mas só papelzinho, só para isso, mas não tinha procedimento nenhum, porque era moda, certo? Só isso aqui. O BIM é uma ferramenta para você ganhar dinheiro. E para você ganhar dinheiro, no primeiro momento, você tem que investir para tirar isso aqui. Natural. Nós só criamos o departamento BIM na nossa empresa, porque em 2010, quando nós pensamos, não tinha ninguém fazendo, certo? E o BIM entrou em 2010, e quando nós fomos fazer uma viagem para os Estados Unidos, na Carnegie Mellon, pelo Comitê de Tecnologia do Sinduscom, nós vimos que a ferramenta era importante, dava para usar, já tinha usado, porque desde 2005, 2006 já vinham se falando em BIM no Brasil. Eu acho que a empresa que quiser utilizar e não vai ter uma equipe interna, ela tem que ter projetistas, e ela tem que passar para esse projetista o seu modus operandi na construção. É isso, certo? É muito, não, é viável, nós estamos falando de uma realidade. Não é viável a terceirização. A terceirização, se você terceirizar sem você colocar a sua tecnologia, não vai funcionar, porque você vai receber um produto, você não vai saber o que você vai fazer com ele, certo? Na hora que você vai terceirizar o seu projeto, geralmente as empresas contratam projeto de arquitetura, projeto de estrutura, projeto de instalações. Se quando você contratar em ferramenta BIM e passar para esse projetista como você quer que ele modele, que é a sua maneira de construir, certo? Você pode chegar a 4D e 5D tranquilamente, mas você precisa passar a informação para o projetista e não simplesmente achar que você está contratando BIM e vai receber alguma coisa que você não sabe o que é. Então, essa reunião é muito importante porque ela é o primeiro passo para saber o que a ferramenta BIM pode extrair, pode ter de vantagem. É isso.
e é muito vantajoso, é viável, e eu acho que em num curto espaço de tempo, as empresas já vão estar percebendo a vantagem econômica da utilização da ferramenta BIM. Deixa eu só complementar o que o Paulo colocou. Primeiro, eu concordo em gênero e número que ele falou. Esse é ponto pacífico. Eu tenho certeza absoluta que BIM é para todo mundo. Pode ser BIM para um arquiteto, um consultor de casa popular, ou de shopping, ou o que seja, é o governo, né? A diferença está no modelo que você vai fazer, né? Primeiro, terceirizar nem sempre é o melhor caminho, porque você precisa primeiro incorporar isso dentro da construtora. Então, o pessoal tem que acreditar que vai usar o modelo e realmente tirar dinheiro dele, porque não adianta, eu conheço gente que está colocando 500 mil, R$1 milhão em projetos de BIM, sem a mínima preocupação depois de medir ganhos palpáveis. O que acontece? Então, a gente chama do BIM Hollywood, e alguns têm falado nisso, é um BIM fake, né? Que todo mundo fala para fazer que está fazendo, falar que está fazendo, mas na verdade ganhar dinheiro é outra coisa, né? Então, o que eu recomendo é assim, busque ajuda de alguém que conheça primeiro, né? Antes de começar a investir R$1. Converse. Roberto, só para o que você tem a ver com esse tema aí que você falou, com essa conversa que você está tendo, Sim. é que você falou uma empresa para usar a BIM não precisa nem ter um Revit. E aí como é que é a cultura sem ter o programa lá? Não, é que o Revit ele é como um software de autoria, é para o arquiteto. A construtora não precisa editar o modelo, ele precisa saber extrair informação desse modelo. E nem sempre o Revit é a melhor solução para isso. Então, é aquela coisa que eu falo, o BIM é uma caixa de ferramenta, tem serrote, martelo, prego, tá? Só que tem gente comprando martelo para serrar. Porque falaram, não, porque o fulano comprou BIM, Revit, eu também vou. Então, uma consultoria que eu dei, a primeira coisa que a gente parou foi cancelar todos os investimentos em treinamento e compra, na hora. Porque eu falei, vocês estão gastando dinheiro no lugar errado. E depois, realmente, aquilo que eu falei é uma grande verdade. O BIM dele vai ser diferente do teu BIM. Você está no Rio, ele está em Salvador. Você tem uma cadeia de fornecedores, você atende um nível de mercado, um nicho de mercado, e ele talvez não. Então, não adianta querer padronizar, né? Agora, as boas práticas, sim, elas valem para o pequeno até o grande empreendimento, né? Jorge. Sou o Jorge, Sinduscon do Ceará. A experiência que o sindicato teve lá na implementação, tentando buscar a divulgação do BIM, ela atingiu um ponto em que deu uma estagnada em relação a fornecedores, né? A gente lá fez um trabalho com uma divulgação para as salas técnicas das empresas, chamou para o pessoal conhecer o que era o BIM, né? Não falando em Revit, apresentaram vários casos. E muitas empresas estão com o BIM da forma projeta, aí contratam uma pessoa para fazer a construção virtual. E para lá na compatibilização. Não tá avançando nisso, está ficando dessa forma. E projeto, a gente tem muita coisa da grife. Assim, tem o arquiteto que tem o seu nome e eu não trabalho com BIM. Eu sou artista. Então, assim, projetista lá no Ceará, o Bertini me falou que tinha alguns, eu não conheço. Os que têm nome, o que tem grife, está lá todo trabalhando e força as empresas a caírem na condição de não ter a mudança do processo, como eu visualizei aqui. Acaba sendo uma construção virtual tendo esse trabalho. Como é que vocês estão enfrentando isso aqui em São Paulo, Rio, Brasília, que os projetistas possam se conscientizar a implementar o BIM e já poder ajudar no ganho das empresas para isso? Só um minutinho. Eu queria fazer... Ele vai complementar. Não, eu ia dar, até pegando você, a grande pergunta é o seguinte, como é que eu faço para isso? Como é que eu faço? Não tenho recurso, não tenho departamento, você tem um projeto. Toda empresa, para começar um empreendimento, tem um projeto, tem um modo de executar esse projeto, tem um cronograma e tem um orçamento, certo? Então, com o projeto,
você pode contratar uma empresa para fazer a modelagem. No nosso caso, a gente modela interno. Você pode contratar... Vamos lá. Não, não. É isso, vamos lá. Então vamos lá. Você contrata uma empresa para fazer a modelagem desse projeto, mas com a sua expertise de construção, certo? É muito importante isso. Contrata uma empresa, ela faz a modelagem, você usa a sua expertise da construção, porque você, como nós somos empresas consultoras, para nós vai valer o 4D e o 5D. Então, você contrata uma empresa, põe a sua expertise na construção, aí você vai buscar o seu, no seu cronograma você faz em Project, porque o Project linka com o Syncro, certo? Se essa empresa, se não tiver empresa que faz o Syncro, talvez o Syncro seja uma ferramenta que você tenha que comprar, mas se não, você pode ter isso de terceiro, tá vendo? O Campesini faz isso daí, tá? E você vai ter o resultado. Às vezes, para nós, o importante é o resultado. Então, contrata uma empresa a fazer a modelagem, fazer essa modelagem de acordo com o seu processo executivo, colocar o cronograma dentro disso, aí você tira o primeiro proveito para a construtora, que é o planejamento e o processo virtual. Desculpa se eu não respondi, mas era exatamente isso que eu estava pensando, tá bom? Ok. Eu gostaria de comentar um detalhe, aliás, dois. O primeiro foi que você comentou, nós temos casos de clientes que têm um arquiteto, porque esse arquiteto enfim, é do grupo, nós recentemente agora estamos desenvolvendo um centro de distribuição, 25 mil metros quadrados. É um centro de distribuição que, arquitetonicamente, em função até de uma consultoria de logística, estava definido. Tudo bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse modelo, né, que é em 2 dimensões, e trabalhar ele em BIM para desenvolver todos os projetos de engenharia. Então, você tem esse trabalho de transformar esse projeto arquitetônico no modelo em 3 dimensões, no modelo digital. Logicamente que só nessa transferência do arquitetônico para o modelo digital já começa a aparecer um monte de coisas que muitas vezes até você tem que ter muito trato com o arquiteto, porque muita coisa vai aparecer, só na questão arquitetônica. E outro detalhe que eu gostaria de comentar, que eu acho que é muito importante, é a relação contratual. O BIM vem para mudar a relação contratual. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque os contratos, até hoje, estavam muito baseados em cima de projetos. Um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto... E com o BIM, não existe mais isso. O BIM é um modelo digital que você vai detalhando, e inclusive o que é um projeto básico, o que é um projeto executivo, já não tem mais tanta... Você não tem condições mais de dizer, isso aqui é um projeto básico, isso aqui é um projeto executivo, porque é um desenvolvimento constante do projeto e você vai agregando um detalhamento a esse modelo digital e agregando todas as informações aos elementos que você agrega a esse projeto. Então, a tua relação contratual com o cliente muda. E esse é um conceito também que eu acredito que é muito importante analisarmos. Nós já temos, o nosso último contrato já foi com base nesse novo modelo, vamos dizer assim, né? Onde é um contrato que ele está muito mais em cima do que foi executado do que efetivamente do projeto entregue, porque é um modelo que está em constante evolução. Landim. O Landim, depois o Rafael Poço Bom. Espera chegar o microfone. Depois o Rafael. A partir do raciocínio da resposta, eu fiquei me questionando se a gente tem que desenvolver o BIM comprando projetos ou desenvolvendo projetos juntos com outros parceiros. Quer dizer, você vai botar uma plataforma única, onde vai ficar o projeto de arquitetura, e nessa plataforma o projetista de instalações elétricas entra e desenvolve ali,
ou a gente contrata o projeto de elétrica e aí parte para colocar na modelagem? Desculpa, teu nome? Alexandre. Esse é o objetivo final de todo mundo que trabalha em BIM. Um dia nós vamos chegar no BIM colaborativo, que na hora que eu lanço uma parede, o engenheiro lança um pilar, lança uma viga, o cara de instalações lança. Ou seja, a gente faz engenharia simultânea. Tá? Só que assim, isso o pessoal está tentando fazer lá fora. Tentando, porque é muito difícil. Porque a gente não consegue nem resolver o nosso problema. Nosso problema, eu digo, é o arquiteto falar com o estrutural e falar com a consultora. Então, assim, é muito importante ter essa visão de futuro. Isso você crava como uma meta. Eu quero BIM colaborativo no ano 2018, não sei. Mas tem que olhar para o teu umbigo e falar assim, ó, com o meu dinheiro, com o meu recurso, com o meu mercado, com o meu cliente, o que eu consigo fazer? E ter essa visão que não é só você. Você vai ter que, às vezes, eu tenho um cliente de varejo que ele tem 3 fornecedores de projeto. E ele não está satisfeito com o resultado. Aí eu falei, vamos colocar BIM? Vamos. Só que eu perguntei para os 3 fornecedores de projeto, nenhum deles quer ir para o BIM. Aí eu falei, o que você quer? Vamos voltar à pergunta. Você quer melhorar ou você quer se indispor e passar pelo estresse de formar outros projetistas? Então, assim, como o próprio... Ele respondeu que não. Ele cancelou o BIM. Depois da minha consultoria, ele cancelou o BIM. Porque no fundo, eu fiz ele enxergar a verdade. Que ele quer fazer porque todo mundo está fazendo. Só que ele não quer fazer de verdade. É aquela coisa do querer, como o Paulo colocou desde o começo. Querer, eu quero. Então eu vou sacrificar uma série de coisas para chegar nesse objetivo. Mas o que o Carlos falou é real. Né? Não se faz BIM sozinho. Você tem que pensar no grupo. Mas começa resolvendo sozinho. Né? Você tem que começar a olhar para dentro, olhar para os teus parceiros e aí traçar o plano. Né? Para complementar, o que eu acho que o construtor tem que querer, ele tem que querer reduzir o custo de obra, ele tem que querer ter menos problema de retrabalho, ele tem que querer fazer um produto melhor, ele tem que ter a meta dele, independente se vai fazer em BIM ou não. Com essa meta, se para resolver essa meta ele vai precisar de um projeto feito em BIM, aí ele vai buscar o BIM. Então, o objetivo o problema que ele tem independe do BIM. O BIM é a solução, em muitos casos, né? Mas é mais assim, o que ele quer? E chega para o projetista, eu quero isso. Vai fazer em BIM? Não vai? Como é que você vai fazer sem BIM? Ah, não dá, então vou ter que fazer em BIM. Alguma coisa assim. Eu acredito que quando vamos assim, os cases de BIM vão começar a aparecer, né? Obras construídas, isso vai criar efetivamente uma grande visão dos benefícios, né? Então, nós vamos ter um mercado que fatalmente vai migrar para o BIM. A questão, como o Rogério comentou, de desenvolver um projeto, né, colaborativo é um processo longo. Eu não tenho dúvidas que empresas que investirem em capital humano e terem todos os profissionais necessários para o desenvolvimento de todos os projetos em BIM, que é o caso, a IDP, ela tem todos esses profissionais, engenheiros, engenheiro eletricista, engenheiro especialista em cálculo estrutural, engenheiro especialista em urbanização, engenheiro especialista em saneamento, engenheiro especialista em, enfim, arquitetos, todos os profissionais necessários para desenvolver o projeto de A a Z. Não, a questão é... Oi? Não. Cai no que eu estava comentando. Fica muito difícil uma empresa de médio ou pequeno porte manter isso tudo. Sim. Quando eu fiz aquela pergunta provocativa, na verdade ela foi provocativa no bom sentido, era exatamente para ver se a gente consegue achar uma alternativa para o Sinduscons, principalmente pequeno, onde você pudesse fazer tipo uma associação, uma cooperativa, onde você pudesse ter essa ferramenta e vários utilizassem da mesma ferramenta. Vocês falaram muito dos índices de cada empresa, das pessoas quererem os índices. Isso tem muita empresa que nem importa tanto, porque essa diferença ele vai criar daí para frente, que hoje ele nem tem aqui no Excel, e não tem nem como ter esses índices de produtividade. Então, é muito rudimentar a maioria das pequenas empresas, entendeu?
É nesse sentido. Quais alternativas Mas que nós aí poderíamos faz essa fazer? pergunta que o Roberto Exatamente. fez. Eu acho que Rafael, essa discussão é fantástica. Na verdade, o que eu tenho a perguntar é mais ou menos em relação a isso. Porque os grandes já utilizam o BIM. E tem como utilizar, porque tem como ter todo esse capital humano, treinar os seus projetistas e criar a sua própria meta. Mas a grande maioria dos associados aqui, que é a pergunta que o próprio Dionísio está falando, e como que a gente vai implantar o BIM de maneira geral, são associados que não têm esse poder econômico e nem esse poder de mão de obra para conseguir aplicar isso. Talvez isso venha no futuro, mas hoje a gente não conseguiria fazer isso. E o salto realmente é muito grande. Hoje o projetista que está usando o CAD é o projetista do Nanquim, né? Há algum tempo atrás. Só que sair do Nanquim e ir para o CAD foi um salto não tão grande. Sair do CAD para ir para o BIM é um salto muito maior. Então, para os pequenos ou para os médios, eu acredito que o passo seria realmente a terceirização e talvez uma maneira de treinar. O que a gente tem que pensar é como treinar esses nossos projetistas e como convencer que os construtores que precisam do BIM, tá claro, todo mundo sabe. Posso só mais uma complementação. Então, a gente tem que ajudar os projetistas a sair do CAD, e certamente todos os consultores querem isso, e a grande pergunta é o que a CEBIC pode fazer. E eu faço uma indagação para vocês, talvez não a padronização de um projeto BIM, mas o BIM fala muito da parametrização, né? A gente tem alguns parâmetros de projeto que meio que tornam o projeto automático. E um tijolo não é assentado diferente no sul do Brasil do que é assentado diferente no Nordeste, ou sei lá, em qualquer lugar. Então, talvez uma iniciativa fosse uma pré-parametrização ou tirar o projetista dessa área escura, digamos, não o projetista de ponta, mas o projetista, digamos, pau para toda a obra, que, digamos, seria 70%, 80% dos associados, como que a gente vai tirar ele dessa área escura e como que a CEBIC pode ajudar eles? Talvez uma parametrização seja uma alternativa, algo que vem. Paulo. Eu vou pegar a sua primeira pergunta, que é a sua primeira pergunta, que era a sua primeira pergunta, e responder o seguinte. O que nós temos aqui, olha que coisa importante, nós temos aqui a demanda. Nós temos a demanda, e para essa demanda ser atendida, nós precisamos saber o que a gente quer, e aí o mercado vai se criar. Então eu tenho certeza absoluta que num curto espaço de tempo vão existir empresas que vão fazer, boas ou ruins, e nós vamos terminar, que vão fazer esse serviço terceirizado para que a empresa construtora possa tirar o proveito da ferramenta. Vai existir isso, porque no mercado, se você não tem a demanda, esse mercado não vai para frente. Neste mercado, existe a demanda. Vão existir profissionais que vão suprir essa demanda e vão fazer essa terceirização, que ela é necessária e obrigatória, certo? Para atender isso. Agora, no Sinduscom, nós temos o Sinduscom São Paulo, nós temos a Academia BIM, que está fazendo o primeiro curso agora em março, vai ter o segundo em abril, vai ter o terceiro em maio ou antes disso, porque existe essa demanda. Então, vai ser feito isso daí, depois, falando com o Dionísio aqui, a gente vai replicar isso para o Brasil inteiro, porque é um primeiro passo para que essa demanda seja atendida. Exatamente, aí vai passando. O Rogério também é o líder desse programa, tá? Espera aí, né? Tá bom? Então, para falar da parametrização, nós podemos falar na frente, mas eu acho que nós temos que resolver hoje esse problema de como suprir a demanda. Por quê? Graças a Deus, a demanda existe. E nós temos que saber como é que nós vamos fazer isso. Só um pequeno detalhe. Aí fala o Landim, depois fala. Eu acredito que um ponto importante que a gente precisa considerar é esses novos profissionais que estão saindo das universidades. Eu tive uma pessoa que bateu 5 vezes na minha porta, dizendo assim, eu quero trabalhar na IDP porque eu vou trabalhar em BIM. Eu não vou trabalhar em outra plataforma. Mas e ele foi lá insistentemente, dizendo assim... 5 vezes ele precisou bater? Foi. Porra. Foi. Mas, enfim,
Não, existe hoje um volume de profissionais grande que está buscando essa tecnologia. Esses jovens, eles já têm a tecnologia na veia, né? E isso é um potencial, é um asset, que se nós conduzirmos isso de uma maneira eficiente, esses profissionais vão... Como é esse modelo de academia BIM? Landim, depois o Clésio, depois vocês. Fala. Em São Paulo tem um modelo agora de academia BIM, que vocês falaram, colocaram. Isso. Como é que é isso? Como é que funciona Ele é um treinamento voltado pro mercado, mas focado em conceitos. Então, o pessoal vai entender o que é, qual que é o vocabulário, vai entender modelo de contratação, o que um modelo BIM decente tem que conter de informação, o que vai mudar isso na sua empresa. Ou seja, ninguém vai estudar o software, nós vamos discutir é conceito, é processo, é workflow. É recorrente, quer dizer, mensalmente? Não, foi lançado uma turma inicial de 32 horas, que vai começar sexta-feira que vem. E já está programada na sequência. Quantas horas são? São 32 horas. São 32 horas que vai te dar o caminho para você decidir. Eu quero chegar nesse ponto. Não, mas isso daqui... A gente já está maturando isso daqui. Essa ideia do laboratório, o Paulo já trouxe, a gente está maturando e a gente vai evoluir ela assim. É um bom caminho essa questão aí. Euclésio. Depois o Zé Maria, depois o Rafael de novo. Bem, eu acho que todos nós aqui estamos conscientes da necessidade de implantarmos essa plataforma. Acho que não tem dúvida com relação a isso. Eu quero voltar para o Mauro aqui. Você fez a primeira pergunta que não está respondida corretamente ainda. Não foi. Não, eu vou. Nós discutimos uma vez passada, Paulo, com relação ao que eu vou falar de novo. Eu sei, com certeza. Eu acho que o grande problema, Ricardo, também, é o seguinte. Existe a diferença entre as grandes empresas... Não. Tá? Existe a diferença entre as grandes empresas que resolvem isso como assim que resolveu e que contrata e faz a sua equipe gradativamente para a montagem e desenvolvimento da plataforma BIM. Aí contrata uma consultoria ou outra e resolve o seu problema. O que o Mauro está falando, e o que eu acho que a gente tem que discutir de uma forma muito séria dentro dos Sinduscons, é como transmitir e fazer essa mudança para aquelas empresas que têm 10, 12, 15 profissionais que fazem obras das mais diferentes possíveis e que é a representação de 85% da nossa estrutura de CIBIC e Sinduscons. As grandes empresas resolvem isso de uma maneira ou de outra, e a demanda existe, não tem a menor dúvida. Agora, o que nós temos que aqui fazer, e aí, Dionísio, é o grande desafio, é fazermos com que, por exemplo, no nosso associado, aquele associado que não entende, que não viu a plataforma, que não participou de nada, ele tem que ter uma ferramenta que diz assim, eu vou ou eu não vou, eu começo ou não começo. A nossa sugestão, Dionísio, nós estamos terminando, lá no Paraná, em conjunto com a Universidade Federal, uma cartilha. Vamos chamar de cartilha, a gente pode dar outro nome depois, mas é minimamente uma informação mínima que o empresário vai receber para dizer, eu acho que vou, acho que eu não vou. Dentro dessa ideia do que vai acontecer com essas 36 horas, você vai pôr alguém na sala de aula e você vai passar essa informação. Quer dizer, além disso, como eu não vou conseguir colocar os 1.000 empresários associados ao Sinduscon na sala de aula lá em São Paulo, eu tenho que dar uma outra coisa para ele. Lá no Rio de Janeiro, a mesma coisa, ou seja, tentar desenvolver algumas ferramentas, e uma delas é essa sugestão nossa, que está terminando de ser formatada, uma espécie de cartilha que possa receber o empresário, a gente pode distribuir isso com uma facilidade enorme, e o empresário começa a ter uma primeira informação para definir se eu vou para a plataforma. Vai ter perguntas e respostas pontuais para desenvolver isso também para as pequenas e médias empresas.
vou responder para você da seguinte forma. Aí depois agora... Bem direto, bem direto. Esta é uma forma, talvez seja a primeira forma. Primeira forma, tá certo. Você está tomando uma atitude no seu sindicato, como todo mundo tem que tomar atitude. A Academia BIM, que foi idealizada pelo Sinduscom, tudo, e eu falei com o Dionísio exatamente isso, não vai ser só em São Paulo. A ideia é que ela vá para o Brasil inteiro, porque não adianta nada pegar o cara, tem um rapaz da Amazônia lá, e trazer para São Paulo, certo? Talvez ela seja mais eficiente, mais eficaz, se esse corpo for para a Amazônia, for para os lugares, e juntar os interessados com a cartilha, com isso, para a gente começar a fazer um corpo técnico, e rapidamente nós vamos saber o que a gente quer, certo? Isso que eu acho que talvez seja o caminho. Zé Maria. Posso só fazer uma complementação bem rapidinho? Assim? Gente, de uma maneira assim muito prática, quando eu vendi Autodesk, teve um arquiteto que foi denunciado. E aí foi um corre-corre atrás de legalização de licença. Aí eu fui numa reunião da associação, que virou Asbeia depois, e eles falaram assim: Rogério, o software é muito caro, o AutoCAD custa $4.000, você só vende à vista. Então eu falei, eu não consigo mudar o preço do AutoCAD, mas consigo mudar a maneira de negociar. Então, uma coisa é você comprar um AutoCAD, outra coisa é você comprar 30, 50, 100. O que a gente fez? Eu chamei a Autodesk e a gente vendeu a R$3.200 em 24 parcelas sem juros. Ou seja, quem queria se legalizou. O que isso basta? Um esforço mínimo de organização de compra. Em vez de você negociar o seu sozinho, ele sozinho, né? E isso vale também para hardware, para treinamento, para o que seja, entendeu? Primeiro eu queria parabenizar o Dionísio e toda... Eu acho que assim, talvez hoje nós tivemos de fato uma aula de BIM. Até então, a sensação que eu tinha é que o BIM até então era uma coisa que estava muito longe, intangível para boa parte das empresas que estavam aqui. Então hoje, com a apresentação do Rogério, do Thiago e do Carlos, quer dizer, e o próprio Paulo, na verdade a gente já tinha tido até meio que uma expertise já atrás com o teu... Eu acho que hoje a gente teve uma aula de BIM, até porque a gente já vem discutindo BIM já em algumas épocas passadas, até nos ENICs, mas hoje, com sinceridade, hoje eu reconheço que até pela própria forma como o Rogério fez a abordagem do BIM, eu acho que traz para uma realidade mais próxima e tangível de algumas empresas. Eu diria ainda que o BIM não é um produto ainda que você vai igual numa padaria, que você compra uma pastelaria e compra um pastel, não é isso. Então, o BIM realmente ele ainda está no núcleo de conhecimento, de expertise muito ainda restrito. Talvez uma ação que eu vejo como eficaz, eu sou também da época do nanquim e da régua de cálculo, depois veio a época da calculadora, depois veio o AutoCAD, quer dizer, não é do meu tempo ainda, mas que a gente teve que se adaptar para isso. E eu percebo primeiro o seguinte, se a gente tem a demanda, de fato, Paulo, isso é fato, e nosso setor tem uma demanda altíssima, mas, por outro lado, a gente tem poucos atores no processo do BIM. Eu acho que a gente tem que criar, sim, uma difusão do BIM, não talvez para a academia de BIM, mas, por exemplo, até nas próprias academias como um todo, ou seja, nas universidades, porque ali são, na verdade, onde vão estar os nossos próximos projetistas, os nossos próximos arquitetos. Porque, enquanto eu estiver discutindo com o arquiteto ainda hoje que tem aversão ao BIM, porque, na verdade, ele não se adapta com essa ferramenta, eu não vou conseguir mudar esse conceito. Mas, no momento em que eu estiver no mercado, vários projetistas trabalhando com BIM e arquiteto e tudo mais, aí eu começo a criar uma cultura difusa e que não me cria mais esse impasse de eu ter que abrir mão, como aconteceu com o Rogério lá, do cara falar assim, não, eu não vou abrir mão dos meus 3 projetistas porque, infelizmente, para eu fazer essa mudança, eu vou ter um processo um pouco mais complicado. Então, eu, considerado assim, eu vejo hoje de uma forma bem diferente, hoje veio até uma possibilidade de a gente poder realmente discutir BIM de uma forma muito mais próxima da gente. Continuo ainda com o Rafael, com alguns aqui, que eu acho que a gente tem que passar por alguns processos, e assim como ninguém vai chegar aqui, eu vou implementar na minha empresa um BIM com 6D ou 5D, quer dizer, eu tenho nítida convicção que acho que aí o papel da CEBIC, tentar de que forma é que eu consigo induzir ou fomentar um BIM para 3D, que seria o primeiro passo assim, mais elementar, o básico, e eu acho que aí cabe o papel nosso aqui, da gente tentar descobrir de que forma a gente poderia fomentar a primeira semente a ser inserida dentro das empresas pequenas e médio porte, seja com uma terceirização ou não, seja criando um núcleo ou um grupo de trabalho onde pudesse criar um modelo de implementação de um BIM próximo da nossa realidade. Eu vejo um trabalho feito pela 5, sem dúvida nenhuma, e não imagino que muitas tenham trabalhando nesse sistema já, mas com um perfil que são empresas que realmente tiveram a capacidade
embora tenham olhado lá atrás isso como uma necessidade e a visualização de que isso pareceria ser um grande negócio, ainda a gente vê essa dificuldade. Hoje a gente está discutindo hoje nas empresas, pequenas empresas, discutindo PBPPQH, que na verdade é um fator que, quer dizer, ajusta na parte das práticas legais, porque alguns até ainda são da prática de usar ainda Excel, ainda que é ou a Microsoft, que ainda é pirateado. Quer dizer, nós temos que criar a cultura de a gente trabalhar com programas sérios, com atividades sérias e, no fundo, com alguma situação que nos permita implementar esse fato. Quer dizer, hoje eu saio daqui convencido que é possível, sim, a gente implementar BIM dentro de uma escala progressiva. Eu não vou chegar, e Deus queira que em 2018 eu tivesse, por exemplo, com um BIM num nível do Carlos ou do próprio Paulo aqui também. Então, a gente está caminhando para o final dessa primeira parcela. Aí vai, Rafael, não sei se você tem alguma coisa. Aí, você quer, Mauro, falar mais alguma coisa? Então, vê aí a pergunta que você tem, a pergunta. E aí, depois, o Galindo e a gente traz para cá para finalizar. Desculpa que eu estou falando demais para quem chegou na primeira vez aqui, né? Não, que você Mas venha vamos mais. lá. Eu queria dizer o seguinte, o nosso amigo fez uma colocação do Paraná, desculpa, eu esqueci seu nome, é a questão seguinte, a gente poderia também trabalhar numa outra ponta. Qual seria a outra ponta? Eu hoje ainda vim conversando com ele no carro, no táxi do aeroporto para cá. A gente precisaria, o momento é muito propício, como foi feito na norma de desempenho, que a gente usasse a política, como teve aqui um deputado lá do Paraná, deputado federal lá de Maringá, que outro dia ele fez colocações fantásticas, que tudo passa pela Assembleia e pela legislação. Eu acho que esse convencimento é fantástico. Mas nós poderíamos criar aqui a CEBIC, e aí o momento é bom, porque isso é um grande instrumento anticorrupção. Isso é um grande instrumento anti-bandareira, que hoje nós somos vítimas, e muitas vezes nós, do habitacional, me perdoe se alguém não é só do habitacional, acabamos ficando manchados por essa coisa toda. Então, eu acho que seria muito bom que a gente pudesse ter um planejamento estratégico, mesmo que de longo prazo, tipo, até 2017, todos os projetos acima de 200 unidades ou 500 unidades teria que ser no BIM. 2018, 100 unidades, 2019, 50, 20, 30, até que isso se consolide. Porque nós precisamos, muitas vezes, de um aperto. E para nós que somos legalizados e para nós que somos técnicos, é uma grande vantagem. Quanto mais nós tivermos exigências de BIM, exigências de norma de desempenho, nós eliminamos aquela concorrência pirata do médico, do dentista, do advogado, que é construtor. Então, quanto mais nós formos profissionais e cumprirmos as exigências, melhor para o nosso mercado. E muitas vezes o empresariado não vê dessa forma. O empresariado, pô, mas mais uma exigência, mais um custo. Não é investimento. Eu acho que uma proposta legislativa nesse sentido, com um cronograma que as empresas possam se preparar adequadamente, e é um filtro. Quem não tiver incapacidade, quem não tiver como investir, vai ficando pela estrada. Nós temos que ver, são os bons, os que têm capacidade de investir, e vamos que vamos. Eu acho que é a grande realidade do mundo. Então, presidente, fica essa sugestão de criarmos uma política, uma legislação de exigibilidade do BIM. E cada um que vai achar o seu... Te garanto que nós comíamos 70% da dificuldade que nós estamos vendo hoje, resolve quando você colocar uma exigência e um prazo de cumprimento. Desculpa estar falando. Só fazer um comentário, só rapidinho. Só fazendo um comentário, seguindo a sua linha, eu acho que vale a pena muito se analisar o que está sendo feito no governo de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina está exatamente nessa linha, através da Secretaria de Planejamento. Existe já uma visão de que todos os projetos do governo serão em BIM. Só que, para eles começarem, eles montaram, dentro da Secretaria de Planejamento, um núcleo de BIM, dentro do governo. Então, porque hoje todos os projetos que são licitados no governo de Santa Catarina passam pela Secretaria de Planejamento. Então, eles montaram um núcleo de BIM, certo? Dentro da secretaria, com arquitetos, etc., para entender justamente o que o Rogério comentou, e o Paulo também, da questão de, bom, eu vou receber esses arquivos, como é que eu vou receber esses arquivos, como é que eu vou processar esses arquivos, enfim, ele montou esse núcleo e está sendo agora
já projetado algumas licitações em BIM, e uma coisa muito importante, isso não é só em Santa Catarina, que eu já ouvi também em outros estados, é a participação do Tribunal de Contas. É fundamental. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele de alguma maneira, e ele já está tendo essa visão, porque uma licitação que exige o BIM pode ser considerada como você está, né, efetivamente restringindo a competição. Né? Então, isso, o governo de Santa Catarina fez um contato com o Tribunal de Contas, houve todo um entendimento com o Tribunal de Contas de como isso poderia ser feito. E aí depois a Henriqueta, e aí a gente fecha. É uma coisa que eu percebo que viu, Dionísio, que eu percebo como uma grande dificuldade nesse processo todo é como é que a gente traz os prestadores de serviço, sejam os arquitetos, os engenheiros de instalações que fazem os projetos de instalação, como é que a gente traz eles para esse processo? Porque não vai depender só da vontade do construtor querer fazer isso. Tem que trazer todas essas pessoas. Então, eu queria voltar a um tema que eu acho que foi Rafael ali que abordou, que é o seguinte, e é uma pergunta do ponto de vista técnico, assim, se é viável fazer algum tipo de trabalho de uma pré-parametrização de atributos, de elementos, eu não sei nem como chamaria, no universo do BIM, para facilitar a vida dos instaladores, por exemplo, dos projetistas de instalações, ou mesmo dos arquitetos. Eu não sei se é possível, eu estou tentando buscar algum caminho que facilite trazer eles para dentro, porque eu vejo que é o grande empate. Quando se falava em qualidade da construção, das obras, era o construtor quem tinha que puxar na frente tudo, dependia dele, todos os processos. Agora, BIM, ele sozinho não vai fazer se não tiver quem participe junto com ele. Existem algumas iniciativas financiadas, inclusive, pelo MDIC. O Exército do Brasil tem um grupo que está lançando um portal, que, em teoria, vai ser público e acessível para todo mundo. Contendo o quê? Conteúdo BIM, que são manuais, boas práticas, bibliotecas, entendeu? Só que assim, gente, imagina você contemplar todas as áreas do conhecimento, todos os interesses, todas as tipologias de construção. É uma coisa assim que é aquela coisa, se eu for esperar as condições ótimas para eu começar a fazer BIM, elas nunca vão acontecer, entendeu? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, a Tigre, né? Ela pode ela já está lançando tudo que ela fabrica e colocar os atributos ali, então quando você pega um tubo para especificar ou uma conexão, ele já está carregado com toda a informação. Eu faço parte do grupo que é específico de componentes BIM. O que a gente está estudando e definindo em norma, porque isso é norma BNT. Quais são as informações mínimas necessárias para validar usos para determinados componentes? Então, eu faço parte do subgrupo de 4D. Então, a gente está discutindo parâmetros de informação que vão virar norma. E aí, quem quiser fornecer objetos, bibliotecas, ou quiser trabalhar dentro de um padrão, vai utilizar essas informações. Então, já tem grupo de sustentabilidade, já tem grupo de orçamentação e já tem grupo de eficiência de projeto. Então, tem participação da Abracip. Esses grupos se reúnem uma vez por mês em São Paulo. Então, é aberto o fórum e quem tiver interesse me passa um e-mail que eu, com certeza, replico para o pessoal. Aonde eu quero chegar é que, se a gente puder envolver os fabricantes de materiais, através das associações, então, a FEAL, a Esquadrilha de Alumínio, o pessoal de portas, o pessoal de bloco de concreto, e todo mundo for construindo essas informações e colocando essas informações disponíveis, quando o projetista for pegar para fazer o projeto, aquilo já está tudo carregado com a informação. Então, se você for criando essa facilidade para o projetista, ele pode se sentir mais, vamos chamar assim, estruturado para o trabalho do que diante do que a gente vê num primeiro momento, para quem nunca viu, e olha que eu já assisti várias apresentações de BIM, então eu já acostumei. Mas o cara que chega a 0 quilômetro nisso, ele não consegue transpor do que ele está fazendo para aquilo ali, qual é a ponte, qual é o caminho para chegar lá. Então, você precisa chegar para essas pessoas meio quase como um passo a passo, minimamente, e mostrar qual é o suporte que existe para isso. E, como você disse, a gente não vai conseguir fazer nada isso sozinho. Você vai ter que usar os fabricantes, as associações, etc., para poder disseminar
essas informações para facilitar a vida dos projetistas. Henriqueta. Pronto. Eu queria fazer uma observação na proposta do Mauro. Eu sou contra obrigar qualquer coisa, Mauro. Legislação em cima disso, não. Mas não dá mais tempo para brigar aqui, né? Não dá. Legislação em cima disso, não. No... Mas eu entendo que o Paulo falou é o caminho. Quando a gente está fazendo a revisão das normas prescritivas por conta da norma de desempenho, nós já estamos exigindo lá do pessoal de material que ele informe as características de desempenho do produto que ele coloca no mercado. E aí é um passo a mais ele preparar esse material dele de divulgação já pronto para os projetistas usarem. Esse é um processo e ele vai ser mais um pouquinho longo, mas eu acho que é o caminho certo que nós temos. Nós estamos revendo as normas de projeto, então já vai entrar o sistema BIM nessa revisão de normas de projeto, né? Vamos rever as normas dos outros projetos que não os de arquitetura. E assim nós vamos conseguindo alcançar isso. Eu acho que não vai ser difícil alcançar, não. E eu acho também que o esforço da CEBIC de trazer 4 pessoas com muita experiência, o esforço do Sinduscom de montar lá o núcleo, né, para tratar do BIM, o esforço do Paraná de fazer a cartilha e tudo, acelera o processo. Acelera o processo. E se a gente tiver um acompanhamento, sabe, aqui dentro, de ceder mais informação, trazer caso prático, boas práticas, nós vamos acelerando o processo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu queria franquear aqui a palavra para os debatedores, para a gente encerrar aí essa parte aqui do nosso trabalho aqui. Fica à vontade qualquer um aí quiser falar para finalizar. Bom, gente, eu queria deixar, antes de mais nada, uma mensagem de esperança, né? Para os que ficaram tristes. Não, a gente sempre mudou e nunca foi fácil mudar. Só que essa mudança agora ela é mais longa, ela é mais profunda e ela é mais cara, né? O que eu posso só falar para vocês, pensem antes de fazer, só isso, né? E trabalhando em conjunto a gente tem mais resultado. Vocês são uma corporação, uma organização, né, que representam um segmento muito importante no mercado, tem uma representatividade do PIB fortíssima, que eu acharia muito importante conseguir, por exemplo, do governo, subsídios. Ele não dá subsídio para geladeira, para carro, para banco, porque ele não dá subsídio, acabou, mas para nós também. Obrigado. Não, daqui a 2 anos, na eleição. Olha, eu vou falar o seguinte. Primeiro, eu fiquei muito contente com o que você falou, Zé Maria, pelo seguinte, que talvez alguns, primeira reunião que estão fazendo, mas gente que já faz pelo menos 4 ou 5 reuniões, que já vem falando de BIM, já vem discutindo de BIM, e você falar que você começou a entender ou entendeu exatamente isso é uma grata surpresa e mostra que a função da CEBIC é exatamente essa, disseminar a informação. Agora, daqui para frente, e essa reunião foi feita para isso, agora, dentro dos Sinduscoms, vão ver o que é a necessidade, foi só uma sementinha, foi simplesmente uma sementinha. Então, isso aqui é um dever da CEBIC, está aqui o trabalhão que deu para o Zé Maria entender esse negócio. Não era agora ou não era agora? Graças a Deus. É a quinta vez que a gente tem reunião, ele entendeu agora. Zé Maria, a piada não... Ele perde a amizade, mas não perde a piada. Amizade ele perde, mas a piada nunca. Então, eu acho que esse aqui é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Existe a demanda, a CEBIC tem a obrigação de levar essa informação para os sindicatos e ela está trabalhando nisso. E eu fico contente que nós estamos hoje tendo uma resposta muito grande e o Zé Maria entendeu, né? Eu vou na piada dele, então. Bom, para encerrar, não, mas cada vez que... Bom, se vocês já assistiram palestras de BIM, imagine quantas que eu já assisti. Já assisti algumas já, ano passado, então
Pelo amor de Deus. Toda vez que a gente assiste, hoje o Rogério estava falando e já me deu outras ideias, né? Então, é incrível, não tem fim, nunca se entende. A gente mesmo que... eu estudo isso há bastante tempo, aplico na prática e cada vez eu vejo coisas diferentes para aplicar. Então, não é algo que a gente vai chegar no entendimento, é algo que a gente vai montando. E nesse quesito, o conhecimento que a gente tem disponível hoje para disseminar é muito pouco. A gente tem um livro que o Rogério mostrou, que é o Manual de BIM, que é desse tamanho, esse que está passando, que é desse tamanho. Traduzido do inglês, né? Então foi feito em inglês o livro. E algumas cartilhas ou outras. Então é muito pouco material que a gente tem. O pior, eu acredito, pior que a pessoa não saber o que é, ela perguntar para uma outra pessoa e a pessoa dizer errado o que é. Certo? Eu não sei o que é, então eu vou perguntar para o meu projetista. O projetista, o que é BIM? O cara explica errado. O cara nunca mais muda aquilo. Grava para sempre. E muito projetista é influenciado pelas empresas de software. Por exemplo, o Rogério, quando ele era. E eles vendem muito, você vai fazer o projeto rápido, você vai fazer o projeto melhor, você vai fazer mais cortes. A consultora não tem nada a ver com isso, não vai ganhar R$1 por causa disso. Então, se o projetista vender isso, o consultor vai... azar teu, você que vai ganhar dinheiro, é isso, e não eu. Então, a preocupação é grande, realmente hoje vai para um lado, vai para o outro. O papel da cartilha que a gente está montando é justamente fazer com que o construtor pense para que ele quer. Porque hoje é caro. Pensa um consultor menor, então, aquele que faz um empreendimento lá ao ano, 1 milhão. Se ele conseguir economizar 50 mil numa obra, ao todo conseguir 50 mil ele faz os modelos. Então, assim, quando a gente traz o que ele pode economizar na obra, o volume de obra, o que ele consegue economizar, o valor do modelo fica pequeno. Se você ficar comparando o valor do modelo com o valor dos projetos, vai ficar caro. Você vai aumentar aí em 30% o custo de projeto. Mas se você tiver realmente a tua demanda, o que eu quero economizar na obra, o que eu quero melhorar, e fazer esse cálculo, fazer com que as empresas façam esse cálculo, eu vou economizar 500 mil por ano com isso, ou 100 mil por ano, e eu vou ter que investir 40. Esse 40 fica pequeno. Tende a ficar menor. Então, eu vou economizar 100. Então, eu vou economizar 100, vou investir 100, mas vou ter a obra mais organizada. Então, se o consultor tiver essa cabeça do que ele quer melhorar e entender que o BIM vai ajudar ele a resolver isso, esse problema que ele quer, a meta dele vai ficar melhor. Quando ele executar esse empreendimento, ele vai mais facilmente entender que aquilo realmente melhorou. Se ele querer melhorar revestimento, ele vai chegar no final e vai ver, eu melhorei o revestimento ou não com aquele investimento. E eu acho que vai começar a equilibrar um pouco. E ainda... acho que o papel da universidade é muito importante nisso, porque se a gente está fazendo hoje, a universidade está há 20 anos fazendo isso. O meu orientador, há 20 anos, ele só estuda isso. O professor Toledo, da USP, ele estuda isso há 10 anos. Quando ninguém no mercado, quando o Rogério lá tentava colocar, ninguém colocava. Se a gente está conseguindo fazer hoje é porque tem essa base da universidade. Então, disseminar pela universidade é algo que, para mim, tem que ser feito. Bom, primeiramente, agradecer o Dionísio e a Câmara Brasileira da Indústria de Construção por esse debate. Eu gostaria só de fechar da seguinte maneira. Eu acredito que todo mundo aqui está perguntando, e aí, como é que a gente pode fazer para desenvolver o BIM, né? Eu vejo que a ótica seriam de 4 ângulos. Um, que foi muito bem colocado pelo Paulo, demanda. Se não houver a demanda, não existe, né? E a demanda existe, mas ela pode ser fomentada também, né? Ela pode ser fomentada, você pode promover essa demanda. Segundo, é sob a ótica do capital humano, que foi muito bem colocado aqui pelo Tiago, a questão das universidades, enfim, e de todo também um processo de atualização dos profissionais que já estão no mercado. Então, sobre a ótica do capital humano. O terceiro é sobre a ótica da ferramenta. E como foi comentado aqui, a questão das famílias de componentes que são necessárias e de como criar normas ou, enfim, como estimular com que os fornecedores passem a adotar este procedimento. E, por último, como o governo pode atuar nisso, né? E aqui eu gostaria de comentar também que, dentro do governo, o órgão que mais está trabalhando BIM é o Exército Brasileiro. Nós já fomos convidados para uma reunião no quartel-general
e vimos o que eles estão fazendo, eles estão muito interessados, estão avançando bastante, e o Exército Brasileiro pode ser um grande aliado nesse processo. Muito obrigado. Então, gente, só para encerrar, eu, em primeiro lugar, agradeço bastante os 4 debatedores. Realmente a gente teve um aulão aí de mais de 2 horas de BIM, e tanto eu quanto o Zé Maria entendemos, e muito mais gente avançou. Então, primeiro, isso foi muito bom. Só algumas coisas também, olha só. Em primeiro lugar, a respeito do que o Mauro falou, a CEBIC já tem o programa Brasil Mais Eficiente, em que o BIM é um dos trabalhos mais importantes dentro desse pacote. Tanto é que é um dos poucos projetos que o Zé Carlos fez questão de falar que era importante que a gente caminhasse. Então, a tua preocupação é válida, o que a Henriqueta colocou tem tudo a ver, e a gente já leva essa questão aí. Outra coisa que eu queria falar sobre cultura. O Paulo me conhece de pouco tempo, mas eu conheço o Paulo há mais de 20, 25 anos, quando eu ia em São Paulo naqueles congressos da PINE, ainda vou, e tinha aquelas empresas paulistas embrionárias que mexiam muito com a questão de qualidade. Tinha dele, tinha a BKO e outras tantas. Então, assim, quando o Paulo fala que até 2010, 2011 eu não mexia do BIM, ele está sendo modesto, porque isso tem a ver com a questão seguinte, não é? Ele mexe com o BIM desde 2010, mas há muito antes ele tem o DNA da cultura da qualidade, do avanço, da tecnologia. Então, acho que isso tem que linkar isso com o que o Suzuki falou. Então, não é assim, ele não despertou para o BIM, ele despertou para o BIM ali em 2010, 2011, mas ele tem, na essência dele, a empresa dele tem isso no DNA. Então, isso é importante, eu acho que essa questão é importante que eu queria falar, eu sou seu fã desde pequeno. Outra questão, eu acho que caminha muito, o trabalho dos sindicatos caminha muito para essa questão, tanto essa questão da cartilha a gente já está desenvolvendo aqui, mas caminha muito para essa questão de academia, laboratório no Sinduscom. Eu acho que não tem outro jeito da gente ajudar, já que nós a maioria são pequenos, tem pouca estrutura, então o sindicato vai ter que tentar fazer esse trabalho. E nesse sentido, eu falo para vocês o seguinte, de cooperativa. Tá? Quem tem cooperativa, isso é um baita trabalho, né, Silvio? O Silvio está aqui, a gente aqui na cooperativa do Distrito Federal tem feito um trabalho bacana, e em todo o Nordeste tem cooperativa e tudo. O BIM é uma questão que pode muito bem ser abraçado por cooperativa. Tá? Então, assim, acho que a gente, enquanto empresário, tem que procurar esses caminhos aí. E reforçar, então, que muito do que foi dito aqui a gente já está levando, né, essas ações já estão sendo maturadas, e a partir de agora isso só referendou todo o trabalho que a gente estava pensando, né, Paulo? Algumas coisas aí que nem a cartilha, a gente tem que agilizar mesmo e ver esse segundo passo. Mas pode ter certeza que a gente aprendeu, todo mundo aprendeu muito aqui com esse trabalho.